Olá pessoal, estou aqui para lançar o desafio Voz à Obra 147. Um desafio que tem um texto bem interessante, bem bacana. Vai exigir um trabalho especial, isso eu acho que é legal. Bom, mas primeira coisa, vamos dar o serviço aqui, né? A avaliação das gravações do desafio a gente vai fazer na quarta-feira, dia 21 de setembro, e o destaque a gente publica na segunda-feira, dia 26 de setembro. Então, só dando uma pincelada rápida no texto, esse texto tem uma ligação entre as palavras força e energia. Para quem não sabe, eu acho que hoje não lembro mais de se usar essa palavra no sentido, né, que eu vou falar agora, mas antigamente se falava muito força, como energia elétrica era força. Acabou a força, né? Na verdade a força era energia elétrica. Então, esse texto tem essa ligação entre a palavra força, vamos dizer, que tem esse sentido de energia elétrica, e a própria energia elétrica, que é o que se vende nessa Cenergy, que é uma companhia de energia elétrica. Então, esse jogo com as palavras e com o sentido dela é que deixa o texto ficar interessante, né? Fala de força, de energia, que fora o fato de ser as duas representarem energia elétrica, elas também têm um sentido diferente, figurado, né? De força, de energia, de ser uma coisa que é vital e tudo mais. Então é interessante isso no texto, e isso vai ajudar, principalmente entender isso, ajuda na interpretação do texto, né? Porque uma coisa que eu falo bastante, eu falo muito no curso, né? Aqui eu não lembro de ter falado, mas, não, já falei também, é muito importante, né, a gente entender que você entender o que o texto está pedindo, o que o texto está te passando, faz com que você faça uma interpretação em função disso. Você tem que fazer a sua interpretação em função do entendimento que você tem do texto, porque aí você consegue passar para quem é o consumidor do que você está vendendo, a ideia que está no cerne da coisa aí, essa coisa da força, da energia e tudo mais. Então é muito importante entender o texto para poder dar a interpretação correta, para poder fazer com que quem está te ouvindo compre a ideia do que você está vendendo, e é essa que é a função da locução comercial, a função da venda que é feita através da locução comercial. Bom, a primeira coisa, então, vamos falar sobre como participar. Tem entrado muita gente nova na minha lista, tem acompanhado os videozinhos que eu tenho feito e tudo mais, de dicas. Então, e as pessoas acabam se interessando em participar do desafio Voz à Obra. Então, eu vou explicar basicamente como é que funciona. Quem está participando, está acostumado, já sabe como é, que é simples, fácil, mas é importante a gente passar isso. Então, a primeira coisa é que você tem que ter o texto na mão. Se você não tem o texto, é porque você não está na minha lista de e-mails. Então, para ter o texto, você precisa entrar nessa lista. Como é que faz para entrar na lista? Acessa vozaobra.com/desafio. Aí você vai entrar numa paginazinha, você vai lá, coloca seu e-mail, seu nome, clica e você vai receber em pouco tempo na sua caixa de entrada, no seu e-mail, um e-mail nosso com o texto ou com algum comentário. Por exemplo, se você está fazendo nessa época em que está em vigência o desafio, você recebe o texto do desafio, uma explicaçãozinha.
fora da época ou seja, do desafio, que é praticamente uma semana, você recebe um texto avisando que a próxima vez que o texto for enviado, você estando inscrito, você vai receber. Então, é importante que quando você recebe esse e-mail de volta para confirmar a sua inscrição, confirme, porque assim é mais certeza que você vai receber, porque às vezes não que você não vá receber, você recebe, mas, por exemplo, quando é Gmail, pode cair no spam. Em outros domínios também, mas no Gmail, como a maioria das pessoas estão, às vezes vai para o spam, às vezes vai na aba promoções, então você fala, não recebi, você entra lá no seu e-mail, vai lá na aba promoções, está lá o nosso e-mail. Então, muito importante, quando você recebe, você se inscreve, clica e dá o retorno que ele está pedindo, porque assim é mais certeza que você confirmando, é mais certeza que você sempre vai receber na sua caixa de entrada e não no spam. Bom, aí você recebeu o e-mail com o texto, você grava o texto. É legal sempre gravar depois de assistir a esse vídeo, por quê? Porque eu faço uma direção, no final eu vou fazer uma direção do texto, e aí você vai na certeira, né? Porque muitas vezes a pessoa pega, acha alguma coisa, grava e manda e tá fora, né? Então é legal ouvir, porque na verdade, vamos dizer, essa é uma simulação de como funciona no mercado, né? Você recebe um texto, o cliente que te passou o texto fala como ele quer, às vezes ele não consegue dizer como ele quer. Então é para isso que tem o curso, para isso que tem o Voz à Obra Online, que te ensina a se autodirigir e tudo mais, mas de qualquer maneira é importante você ouvir a direção que eu passo para fazer o texto para agradar o seu cliente, que no caso aqui sou eu, né? Então, você grava o texto depois de assistir ao vídeo. Se você não está assistindo a live, quem não está assistindo a live, essa live vira um post. Aí você amanhã ou qualquer horário, até o prazo de entregar, você pode assistir o vídeo do post, e aí vai saber como é que é para fazer a direção. Como é que é a direção para poder, como vai fazer o texto. Aí você grava em qualquer meio. Pode gravar no celular, no microfone, no computador, em gravador digital. Eu não vou prestar atenção na qualidade do áudio. Eu só vou prestar atenção na qualidade da interpretação. Então, gravou, vai sair um arquivo digital. Esse arquivo digital você tem que subir no SoundCloud, soundcloud.com. É um aplicativo no celular e ele é também um aplicativo também que tem no computador. Você entra, tem que fazer uma conta lá, é grátis, fazer essa conta. E você vai ver, você entrou na sua página, vamos dizer assim, né, quando você se inscreve no SoundCloud, lá em cima, na barra de cima está escrito Upload. Nesse Upload, você clica e ele vai falar para você arrastar a gravação ou procurar no seu dispositivo onde está a gravação que você fez. Aí você acha a gravação, joga nessa caixa ou arrasta e ele automaticamente vai subir, vai fazer o upload. Quando terminou de fazer o upload, você precisa salvar. Se você não salvar, não adianta nada. Então, quando você salvar, vai aparecer ou o seu nome, se o arquivo tinha um nome, vai aparecer, e aí você... Isso é o que? Vai aparecer um endereço em cima, né? Esse endereço você copia e cola num dos comentários do post, né? Isso aqui que eu estou fazendo aqui, essa live, vai virar um post. Nos comentários desse post, você cola o link do SoundCloud. É muito simples. Ah, mas não entendi direito, estou com dúvida. O e-mail que você recebeu, ou se inscrever no desafio, ou se inscrever no site, ou que você receber naturalmente, normalmente de mim, você responde pedindo para eu passar para eu mandar um passo a passo, e eu mando passo a passo, você revê isso tudo que eu falei, com mais detalhe, mais fácil, se você tiver alguma dúvida, mais fácil de participar. Então, aí na quarta-feira eu
na próxima quarta-feira, dia 21, eu, a partir das 8 horas da noite, dou uma assistida em tudo, ouço tudo que está lá no post, faço uma análise e aí, no final da live, faço uns comentários sobre o que eu ouvi, como é que tá, e escolho um destaque, ou uns destaques, dependendo do caso, vai ser mais que um, ou senão às vezes pelo menos um vai ser escolhido como destaque, e aí a gente posta na outra segunda-feira, que vai ser dia 26. Então, é assim que funciona para você participar do desafio Voz à Obra. É muito simples. Bom, o que é o Voz à Obra? O Voz à Obra é uma plataforma de ensino de locução. Basicamente é isso. Ah, mas eu sou locutor, eu sei fazer locução. Sim. Você sabe fazer locução natural? Sabe fazer locução conversada? Porque fazer locução, muito provavelmente você aprendeu fazendo locução para rádio, que é o caminho natural de todo mundo. Vai trabalhar na rádio ou faz curso de locução para rádio, né? No Senac é o radialismo setor locução, tem da Rádio Oficina, tem vários cursos de locução, tem os fora, eu estou falando desses de São Paulo, mas tem acho que chama Escola do Rádio no Rio, enfim, a maioria tem um curso de locução que é muito mais dirigido ao rádio, a trabalhar no rádio. O radialista, ele tem um tipo de formação diferente da formação necessária para o locutor comercial. O locutor comercial, existe uma diferença básica que é o objetivo de cada um. Qual o objetivo do locutor de rádio? Falar para o público, dar notícia, entretenimento, enfim, ele fala para um público. O locutor comercial, ele não fala para um público, ele se dirige a uma pessoa. Por mais que exista um público enorme assistindo, ele se dirige a uma pessoa. Então, a maneira de você se dirigir a uma pessoa é diferente da maneira que você se dirige para um público. Quando você está falando com uma pessoa próxima, você fala de uma maneira com um tom de voz. Quando você fala com muita gente, você tem que subir o tom de voz. Fala, ô fulano, ô gente, né? Você não precisa se dirigir a alguém, você se dirige a muita gente. Estou fazendo isso, nosso programa faz isso, ou seja, você tem uma emissão de voz diferente, você tem uma colocação de voz apropriada para atingir esse público. Mesma coisa, falar, mas locução comercial é interpretação, então se eu sou ator, eu sou um bom locutor comercial. Não, isso não quer dizer que se você não for um bom ator, você não vai ser um bom locutor comercial. Se você for um bom radialista, você vai ser um bom locutor comercial. As coisas são diferentes. O ator também fala para um público, ele também fala se dirigindo a um público. Então, tem aquela máxima lá do ator que tem que falar com um tom de voz suficiente para que a última fileira de cadeiras no teatro ouça o que ele está falando. Então, ele naturalmente tem que projetar a voz para atingir aquilo, independentemente de interpretar ou não. Então, são modalidades diferentes, são todas correlatas, mas cada uma tem a sua particularidade. A da locução comercial é essa de você se dirigir para uma pessoa. Por quê? Porque você está vendendo alguma coisa. Você não está entretendo, né? Quando você está entretendo, como o locutor de rádio, ou você está dando uma notícia como um jornalista, você se dirige para o público. Quanto mais gente ouvir, melhor. Agora, quando você está vendendo alguma coisa, você tem que se aproximar de quem vai consumir. Você tem que falar com uma pessoa, ela tem que achar que você está falando para ela. Fala, olha, isso aqui é muito legal. Compre isso, porque isso é bacana. Então você fala de uma maneira diferente da maneira que você fala para um público em geral, para o público que está consumindo aquela notícia que você está falando, aquela informação que você está dando e tudo mais. Então, essa diferença básica é muito importante de você se preocupar em falar diretamente com o consumidor daquilo que você está vendendo. Você pode estar vendendo uma ideia, um serviço, um produto, mas você está vendendo, então você tem que ser convincente. É diferente de informar, você não está informando, você está vendendo.
É básico, a diferença é básica. Então, é isso que se baseia o Voz à Obra Online, que é que é o meu curso de locução natural, locução conversada. Por quê? Por que chama conversada? Porque você está conversando com uma pessoa. Né? Você não está falando em tom mais alto, você não está noticiando, você está conversando. Então você conversa, você tem um tom de voz diferente. E é isso que se baseia o meu curso. São essas técnicas, essa maneira de você explicar para a pessoa que aquilo que você está vendendo é bom. E como é que você faz? Para você ser convincente, você tem que falar de uma maneira que a pessoa acredite no que você está falando, que você fala com convicção. E é muito difícil você falar com convicção em um texto que não é seu. Se você está falando, eu falo, olha, eu tenho essa camisa aqui, eu acho linda, eu acho que você tem que comprar, porque essa camisa tem é delicada, é gostosa, enfim, você vai falar as coisas que saem naturalmente de você. Agora, quando você está falando um texto de locução comercial, você está falando um texto que não é seu. Então, para você falar com naturalidade, é mais difícil. É nesse momento que você tem que aprender as técnicas que te ajudam a deixar essa tua conversa, essa tua maneira de convencer, como se fosse natural, como se fosse um texto seu, como se estivesse saindo de você. Essa que é a função, é nisso que a gente trabalha no Voz à Obra Online. Também tem outro serviço, que é o Master Coaching, que são sessões individuais, né? São no mínimo 5 sessões de 1 hora. O Master Coaching, o ideal seria o quê? Fazer o Voz à Obra Online, aprender todos esses macetes que a gente acaba passando, e aí, a partir disso, com essa informação, fazer o Master Coaching, que é um treinamento. Também serve para você fazer mesmo não tendo feito o curso, porque você vai treinar, você tem que, a gente volta um pouquinho, tem que explicar algumas coisas para a pessoa poder treinar depois. Mas se você já fez o curso online, é muito mais fácil, você só treina, só grava muitos textos, eu vou dirigindo, você vai fazendo, a gente vai chegando num ponto bem diferente daquele que você começou, porque você começa a sacar essas nuances que são necessárias para fazer uma coisa mais natural. Outra atividade do Voz à Obra são os portfólios, que a gente faz, tem textos bacanas e faz com a minha direção. Atualmente já dá para fazer presencial, mas eu prefiro sempre fazer online, porque a gente não tem que se deslocar e tudo mais, e eu acho que vale a pena. Mas, de qualquer maneira, existe também essa possibilidade. Tem outra atividade do Voz à Obra, são os workshops, que são, a gente faz um grupo com alguns interessados, se reúne ou online ou presencialmente e trabalha algum tipo de locução específica, ou se não faz uma coisa em geral, locução natural em geral e tudo mais. E tem os desafios, que são esses outros todos, você tem que fazer um investimento, você tem que pagar, cada um tem o seu valor, e o desafio é grátis. Mas existe o desafio Plus, que é uma prévia do desafio final. Então, o que acontece? Você grava seu texto, antes de você postar o texto nos comentários do post, você manda para mim, você investe R$57 e eu te dou um feedback de como está o seu texto. Aí você regrava e vai ter condição de fazer um trabalho melhor para colocar nos comentários do post. Geralmente as pessoas que fazem o Plus acabam sempre bem avaliadas, então sempre
porque faz uma coisa de mais qualidade. Você treinou, já teve um feedback, então vale a pena o investimento, não só pro desafio. Na verdade, o mais legal é que você investe no que você está aprendendo a fazer. Então muda bastante o resultado da sua locução, melhora a sua locução em vários pontos, às vezes com um simples investimento em cima de um texto do desafio. E atualmente um lançamento novo do Voz à Obra é o Voz à Obra Casting. A gente tem colocado alguns posts avisando, e o Voz à Obra Casting é uma possibilidade de trabalho que a gente coloca para quem já fez ou Voz à Obra Online, ou Master Coach, ou Portfólio, ou algum workshop, ou seja, quem já investiu no Voz à Obra tem a possibilidade de participar de um casting que a gente já define anteriormente, valores, como é que tem que entregar, e aí você grava e manda a sua gravação para participar do casting. Mas aí isso como eu tenho dito sempre, isso é restrito a quem já fez algum investimento no Voz à Obra, menos quem fez o desafio e menos quem fez o desafio Plus. As outras atividades todas que você já fez comigo no Voz à Obra, você tem condição de participar. O Voz à Obra Casting tem algumas possibilidades interessantes. Agora nesse momento, nós estamos fazendo um casting para um grande portal de audiolivros e de documentos gravados e tudo mais, que a gente precisa fazer um casting relativamente grande para ficar à disposição de fazer esses trabalhos. Então, nós estamos no meio do caminho. Muita gente já mandou, todo mundo que queria participar já mandou o seu material. Nós temos mais de 100 participantes, né, com materiais para a gente passar para o cliente. Então, é a nossa nova atividade, mas é o que todo mundo quer, né? Ter oportunidade de trabalhar, ter oportunidade de ter uma chance de mostrar o trabalho e, de repente, ser avaliado e fazer o trabalho. Nós já tivemos várias possibilidades, né? Tem várias das pessoas que já fizeram alguma atividade com Voz à Obra, já ganharam alguns dos castings que a gente fez. Então aí, ganharam cachê, alguns estão com o trabalho continuado, então é uma coisa interessante que vale a pena olhar até por isso, que não só você investiu no Voz à Obra para melhorar, ou aprender, ou melhorar a sua locução natural, mas agora também você tem uma possibilidade de volta. Isso é interessante. Às vezes você investiu, você ganhou um cachê, você recuperou aquilo que você investiu e ainda está né, e ainda melhorou muito a sua qualidade de trabalho. Bom, agora vamos falar então desse texto que faz parte do desafio 147. Ele é para uma empresa de energia, de uma central energética, uma central elétrica, e como já falei lá no começo, ele tem um jogo de palavras com a palavra força e a palavra energia, né? Porque na verdade é uma central de energia elétrica, e como eu já falei lá no começo, para quem não acompanhou, hoje eu não tenho ouvido mais, mas antigamente se falava em força como energia elétrica, como eletricidade. Falei, caiu a força, não tem força agora. Quer dizer, o força aí era a energia elétrica. Então, o criador do texto aproveitou essa relação entre as duas palavras e fez um texto bem criativo, bem bacana, que tem vários detalhes de interpretação que são legais de levar em conta, porque isso valoriza o resultado final
da gravação. Então vamos lá. Ó, existe uma força que move a vida em cada momento. Uma força que é movimento. Ela que conduz, conecta, liga, ilumina. Então aqui, o que nós temos aqui? Ó? Palavras separadas por vírgulas. Então, como é que nós interpretamos palavras que têm separadas por vírgula? E que tem um sentido. Na verdade, ela fala conduz, conecta, liga, ilumina. São todas essas ações possíveis com da força, da energia elétrica. E se elas estão assim, separadas por vírgula e com uma reticência no final, significa o quê? Que ela tem continuidade, que tem mais coisa que não está incluída, não está dita no texto, mas está incluída na ideia do texto. Então, como que se deve ler as reticências? As reticências, não, desculpa, como é que se lê essas palavras que estão entre vírgula e que tem um sentido de continuidade? Não pode falar ponto final, você tem que deixar ele no ar. Então conduz, conecta, liga, ilumina, né? Poderia ser outras palavras aí. Aí continua embaixo, informa, transforma, acolhe, alimenta. Então, o sentido é o mesmo, são palavras que estão entre vírgulas e que elas têm um sentido de continuidade. Só que se você fizer tudo com a mesma música, né, porque uma das características da interpretação de palavras com vírgula sem e no final, ou seja, porque elas deixam no ar a continuidade da ideia que você está falando, é você fazer a mesma música, né? As mesmas notas musicais, conduz, conecta, liga, ilumina, parará, 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 parará. Agora, se você fizer na linha de baixo, também tem outras palavras. Se você fizer tudo com a mesma música, fica muito monótono. Então, o que você faz? Na primeira linha, você faz uma música. Na segunda linha, você muda a música. Então, ó, conduz, conecta, liga, ilumina. Agora, informa, transforma, acolhe, alimenta. Então, por exemplo, eu mudei a música, né? O sentido é o mesmo, né? O sentido é um cíclico, mas a música está mudada. Depois embaixo, faz girar, crescer, viver, sonhar. Então, mais uma vez, mudei a música. Então, quando você tem... E são ideias diferentes. Então, tem sentido você mudar a música entre uma linha e a outra, né? Agora, é conforto e prazer, ousadia e solução. Então, o que nós estamos falando aqui? De uma maneira diferente de construção do texto, né? É conforto e prazer, ousadia e solução. Então, esse movimento que eu faço assim, ele ajuda, né? Quando você faz um movimento, na hora que você está falando algumas palavras, esse movimento ajuda você a dar o tempo da fala, ajuda você a deixar aquela ideia que você está passando um pouco mais expressiva. Então, sempre que você estiver fazendo um texto, use a sua expressão corporal para poder deixar a sua locução mais expressiva. Então, voltando a esse trecho, é conforto e prazer, ousadia e solução. Para a vida, ela é energia. Para a Senerge, ela é você. Senerge, assinatura é uma plaquinha, né? Senerge, a força que move a vida, né? E se a vida tem um ponto de exclamação, então exclamação sempre você não pode falar a força que move a vida para baixo, né? Ponto final. Não, a força que move a vida. A exclamação, ela tem uma vida, né? Ela tem, aliás, a palavra também é vida, mas ela tem uma expressividade diferente do que o ponto final. Então, é um texto que exige um trabalho até técnico para você fazer o texto. Um trabalho que deixa com que você faça com que esse texto fique expressivo.
ele é criativo e ele pede que você se envolva com ele e pede que você deixe essa locução ficar viva, ficar com energia, né? Que é exatamente o assunto do texto. Então, eu espero que vocês tenham entendido o sentido, tenham pego essa maneira de fazer esse texto, porque ele é bem construído e ele pede que você vá fundo na própria construção da sua interpretação. Então, eu aguardo vocês enviarem as suas gravações até quarta-feira, dia 21. Quem quiser fazer a sua gravação, mandar para mim pelo telefone, pelo WhatsApp do Voz à Obra, que é o 11 98888 8274, investe os R$57 e eu dou um retorno antes de você postar aqui no Facebook a sua gravação. Vale a pena, não pense em ser o destaque, pense em fazer alguma coisa que dê valor à sua locução, que agregue alguma coisa à sua interpretação, que faça com que você ligue uma luz aí na maneira que você encara o texto e trabalha. Então, a gente se vê novamente na quarta-feira, dia 21, e Voz à Obra!